Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos vocês nesta manhã. Jesus Cristo é a figura central da história da humanidade. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo é absolutamente tudo na vida daquele que crê. E é sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus que nós vamos falar agora. Vamos primeiro a leitura de um texto de Atos dos Apóstolos que fala da proclamação do Evangelho ou da apresentação de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho, nós entendemos que é feito de maneira a glorificar e exaltar o nome de Deus, quando essa proclamação consegue apresentar a pessoa, Jesus Cristo, vivo. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos ilumine, nos abençoe e nos conceda graça na leitura e também na reflexão. Esta é a pregação do apóstolo Pedro, essa é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, levada a termo pelo apóstolo Pedro. Ele apresenta prioritariamente Jesus Cristo como sendo a resposta de Deus para as necessidades da humanidade. Jesus Cristo como a resposta de Deus para o anseio, para a necessidade do seu povo. Nós também fazemos uso de algum material de teologia sistemática, alguns muito simples, como o Bancroft, outros mais elaborados, como o Pannenberg. Temos também o Rod e temos o Strong, e mais de uma dezena de outros livros da mesma linha, né, que já lemos, que já estudamos e continuaremos lendo e estudando, mas para os efeitos desse material que está sendo desenvolvido, nós nos valemos desse material também. E a partir de agora, nós queremos usar esse material para falarmos um pouco mais sobre a pessoa de Cristo Jesus. Se ele é tudo em todos, se ele manifesta a verdade de Deus para a humanidade, essa verdade alcançou os filósofos, os teólogos, os profetas, os artistas, os escritores, os religiosos. A verdade de Deus que se revela, que se manifesta ao mundo, atinge a humanidade nas suas mais diversas áreas do saber, para que o ser humano possa buscar, não de maneira solitária e egoísta, mas possa buscar, fazendo uso de todas as habilidades, dons concedidos por Deus, uma compreensão mais profunda, mais dinâmica de quem é Jesus Cristo. Mas, Marco, esse é tema da religião. Jesus Cristo é tema da religião. Jesus Cristo é tema da religião. Jesus Cristo é tema do cristianismo. Acontece que nós partilhamos da convicção que Jesus Cristo é muito superior ao cristianismo. Jesus Cristo é infinitamente mais do que as religiões cristãs têm sido aptas, têm sido capazes ou têm se dedicado a apresentar aos fiéis e ao mundo de um modo geral. Porque se as instituições fossem capazes, se houvesse em nós todo esse poder, toda essa perspicácia, toda essa competência, toda essa habilidade, toda essa submissão a Deus, todo esse envolvimento com a graça e o poder de Deus para a proclamação do Evangelho do Reino, de maneira a refletir em nossas vidas tudo que Deus propôs para nós, é claro que estaríamos vivendo um milênio praticamente. É claro que a igreja teria proporcionado um milênio para a humanidade. E o que nós sabemos é que a igreja, nenhuma igreja, em nenhum momento da história, conseguiu proporcionar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo garantiu que realizou em prol
dos pecadores. Cristo é infinitamente mais do que nós somos capazes de transmitir, por conta da nossa natureza pecaminosa, do poder do pecado, da presença do pecado, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Nós temos todas as desculpas para explicar do porquê não conseguimos expressar de maneira plena, de forma absoluta, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de maneira que a pessoa de Cristo Jesus se apresente para aquele que ouve, para aquele que crê. Mas o fato de termos limitações ou dificuldades, inclusive de vocabulário, não só nós, de pouco conhecimento, de pouca cultura, até os homens sábios e entendidos, volta e meia, precisam criar palavras para tentar expressar aquilo que as suas mentes alcançam por conta da iluminação do Espírito Santo. Nós somos limitados. A igreja é responsável pela proclamação. O cristão é responsável pela proclamação. Agora, a vivificação dos espíritos, a salvação das almas, é ação do Espírito Santo. É ato soberano do próprio Deus. É o agir, é o mover do próprio Cristo Jesus através da história, através da humanidade que crê, através das instituições, através do poder do seu Espírito Santo, realizar aquilo que ele se comprometeu a fazer. Tirando o foco de nós mesmos, nós nos mantemos não somente cristãos, testemunhas, fiéis, nós permanecemos em permanente adoração ao nosso Senhor. E quando aprendemos a viver em estado de adoração, em espírito de adoração, eu não estou dizendo que é o tempo todo na postura que as pessoas adotam nos cultos, nas ministrações. E eu já deixei bastante claro que não tenho nada contra nenhum procedimento litúrgico, exceto aqueles que fogem ao que está da palavra de Deus, tá? Exceto aquilo que se apresenta como bizarro, grosseiro, grotesco. Mas eu não tenho nada, eu tenho profundo respeito pelas ministrações que foram estabelecidas, desenvolvidas, pelas liturgias. Não tem absolutamente nada. Nós não nos ocupamos disso. Nós nos ocupamos da grande verdade que sustenta e que justifica os processos litúrgicos, né, os ritos religiosos, as cerimônias. Nós nos ocupamos com a presença de Deus, vivificando, dignificando, restaurando vidas humanas para que possamos viver de forma a agradá-lo até o dia da sua vinda, Então, Cristo Jesus é infinitamente mais do que homens, do que indivíduos, do que homens, mulheres, do que pessoas, do que grupos ou do que indivíduos, do que instituições têm sido capazes de expressar ao mundo. Na nossa limitação, nós temos procurado, da melhor maneira, cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Mas reconhecemos que somos limitados. E ao reconhecermos que somos limitados, não nos conformamos com isso. Nos prostramos diante do Altíssimo para que Ele, de fato, pela sua presença gloriosa, eterna e bendita, possa vivificar em nós e através de nós a sua palavra. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo é objeto de estudo dos filósofos, dos teólogos, dos artistas. Tem até um filme, eu assisti um trecho de um filme do cinema que retrata um dos evangelhos. Esteticamente o filme é feio, é mal produzido, é um filme realizado com poucos recursos de produção. Mas a dinâmica da encenação, da apresentação, retrata muito bem a dinâmica de um dos evangelhos, como ele se propôs a apresentar. E quem dirigiu o filme é um homem que nem Deus acredita.
Mas estava um dia lá em Roma, estava tendo uma procissão, ele não conseguia sair do apartamento, e nos hotéis, é comum ter Bíblias, né? Ele pegou lá os evangelhos e começou a ler um evangelho e fez um filme. Um produtor aceitou, ele produziu um filme que tem uma dinâmica excelente. Um homem que nem religioso é, ele conseguiu compreender a dinâmica que o evangelho apresenta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso nós falamos para deixar claro que Jesus Cristo é infinitamente superior a todos os cristãos juntos, a todas as igrejas juntas. Se você pudesse, em algum momento, reunificar todas as instituições cristãs da face da terra, todos. A igreja ortodoxa, a igreja copta, a igreja romana, a igreja da Síria, todos os antigos patriarcados do norte da África, toda aquela região, ainda existem muitas dessas instituições, não com o mesmo poder econômico, expressividade social que se tem a ortodoxa ou a católica, ou os ramos aqui protestantes ou evangélicos, não com todo esse vigor socioeconômico e cultural, mas existe então lá. Se você conseguisse reunir todas essas instituições que trazem consigo a, a incumbência, a responsabilidade de testemunhar para o mundo a graça de Deus em Cristo Jesus, você conseguisse irmanar todos os cristãos. É claro que é uma mera suposição, mas se você conseguisse aí juntar esses 2 bilhões, um pouco mais, de pessoas na face da terra, para expressar a sua fé em Deus, o seu amor a Cristo Jesus, a sua disposição a um testemunho fiel. Ainda assim, esses bilhões de pessoas, esses bilhões de almas, não conseguiriam expressar a bendita pessoa de Cristo Jesus, porque ele é infinitamente mais do que todos nós somos. Ele é vida suficiente para sustentar a vida de todos, sem em nenhum momento depender das vidas que ele vivifica, que ele transforma, que ele resgata, que ele salva. Então, Cristo não é objeto, não é propriedade das instituições religiosas. Ainda que alguns tentem dizer que tem uma espécie de direito sobre uma pessoa, sobre o eterno Filho de Deus. Não tem. Não tem. As igrejas é que deviam afirmar o seu pertencimento ou a sua total submissão ao senhorio de Cristo Jesus. É isso que devia as instituições estar fazendo, apregoando e insistindo. Ao invés de insistir tanto assim nas divergências, nas peculiaridades, submissão absoluta e resoluta ao senhorio de Cristo Jesus. Tá? Mas esse é um caminho do pensamento, esse é um caminho das reflexões. Essas são propostas que em algum momento da vida todos fazem, tem ali um tempo para pensar e falar, poderia ser diferente. Poderia, mas não foi, não é e não será. As coisas são como são. Não significam que deveriam ser ou estar como estão. E qual então é a nossa responsabilidade? Na minha perspectiva, e na perspectiva de muitos, não é discutir as instituições, não é discutir a piedade pessoal, não é discutir a espiritualidade individual ou coletiva, não é discutir a integridade da espiritualidade deste ou daquele grupo. Tá? Não é confrontar um grupo com o outro para tentar extrair o melhor desse, daquele e daquele outro, e estabelecer aí um caminho do meio que permita ao indivíduo uma progressão espiritual. Porque nós não estamos propondo uma progressão espiritual. Nós estamos propondo, conforme a palavra de Deus declara, uma comunhão espiritual. A vida cristã, a espiritualidade cristã como manifestação da comunhão do nosso espírito com o Espírito de Cristo, aquele que nos vivifica e nos transforma, que se revela através de nós, para os cristãos,
e através de nós em nós também para o mundo como um todo. E em alguns momentos, se manifesta até aqueles que não têm relação de pertencimento com instituições eclesiásticas. Alguns não gostam disso. Muitos não gostam disso. Porque quando não há uma ligação estatutária com uma instituição, né, fica difícil você controlar. Porque as instituições se comprometem e devem se comprometer pelo bem daqueles que creem, mas devem se comprometer com a história, com as instituições sociais, com a política, com o objetivo de garantir que o seu papel, que a sua função, que o seu propósito seja levado a termo. A liberdade necessária, a força necessária, a coragem necessária para que a igreja seja igreja. E nesse comprometer-se, às vezes, se atropelam. Então, as instituições não detêm a verdade em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Não detêm a verdade absoluta em relação à pessoa de Jesus Cristo. Não há conhecimento de Cristo Jesus segredoso, oculto para profissionais religiosos. Ainda que alguns insinuem pelas suas mistificações, pelas suas posturas, que participam de algo que somente alguns escolhidos podem alcançar, nós sabemos disso que esse tipo de expressão nada tem a ver com o cristianismo, nada tem a ver com a verdade do evangelho, tem a ver com outras práticas. A religião cristã está envolta em alguns mistérios, mas não em segredos. Alguns mistérios, mistério para o cristão é a maneira de expressar uma verdade conhecida, uma realidade conhecida, cuja consumação foge à nossa capacidade de compreensão. Por exemplo, o nascimento virginal de Cristo Jesus, a encarnação do Verbo. Nós acreditamos. A nossa mente consegue aceitar isso. Não há um impedimento para que Deus tenha agido dessa maneira. Mas nós não temos como explicar isso. Nós não temos uma compreensão do processo. Nós não temos como dissecar o processo. Nós acreditamos pela fé e a nossa mente, a nossa razão confirma isso. Que é viável, que é possível para Deus. Porque para Deus não haverá, nunca haverá impossíveis em todas as suas promessas. Há um plano, há um propósito delineado na Bíblia, na palavra de Deus, que nós podemos alcançar pela dedicação, pelo estudo, pela oração, pela meditação. Essa é uma verdade. Nós acreditamos que o nosso Senhor ressuscitou. Nós acreditamos que Ele ressuscitou, foi glorificado, Ele subiu aos céus e foi glorificado. Nós acreditamos nisso. Nós sabemos que isso é possível para Deus. Nós sabemos que isso não afronta a verdade da palavra de Deus, mas nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos explicar. Então, há alguns mistérios. Mistério é uma verdade que se tornou conhecida, mas cujo processo de consumação, de realização, foge à compreensão humana. Agora, segredos não há. Segredos não há. Segredos não há. Então, nós podemos, sim, usar a mente brilhante dos teólogos, nós podemos usar a mente brilhante dos filósofos para dedicarmos o nosso tempo, a nossa meditação, a nossa contemplação, de uma maneira que as nossas mentes sejam conduzidas em relação a um plano, a um propósito estabelecido. E eis aqui a doutrina de Jesus Cristo, a chamada Cristologia. Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. Jesus Cristo é a figura central da história da humanidade. A história da humanidade, o mundo, não consegue se esquecer de Jesus Cristo. Quando se estuda a história, nós dividimos a história antes de Cristo e depois de Cristo.
É possível compreender na história da humanidade uma expectação em relação a uma redenção. A história das civilizações humanas indicam que o ser humano anseia de alguma forma por um estado, por um estágio, por um viver em que ele esteja livre da opressão, da presença do pecado. Recentemente, porque é algo recente na história da humanidade, ao invés de dedicarmos-nos à, à redenção, ou seja, à purificação do pecado, alguns decidiram abandonar a palavra pecado. Ou seja, não, isso não existe. Né? O negacionismo. O negacionismo não é nada recente, não começou no Brasil. As dificuldades que a pessoa tem a se submeter ao evangelho da graça levaram muitos a negar a verdade do evangelho. Por quê? Não queriam, não conseguiram. A pessoa fala que não conseguiu viver de acordo com a vontade de Cristo, mas nunca se submeteu, nunca se empenhou totalmente, nunca se dedicou, nunca se entregou, nunca confessou, nunca rasgou a sua alma, nunca despejou o seu ser diante de Deus. Então, por não conseguir manter uma vida de acordo com um propósito, um padrão, conforme estabelecido pela palavra de Deus, a pessoa simplesmente passa a alegar que aquilo é impossível, como se a Bíblia fosse apenas um livro de normatização de condutas, como se a Bíblia fosse um livro de meras regras. Não, a Bíblia é o livro que testifica, que testemunha sobre Jesus Cristo. É o livro da expectação, da preparação e do recebimento da palavra de Deus. E é o livro que nos indica que haverá uma consumação dessa verdade, dessa palavra. Por isso nós estudamos. A história da humanidade é também a história da redenção. A busca por redenção levou pessoas a procedimentos, a caminhos terríveis, mas ainda assim a humanidade continuou tendo em si essa expectativa de purificar-se, de melhorar-se, de aprimorar-se. É um eco da palavra de Deus anunciada pelos profetas, pelos santos. A história da raça humana, a história da humanidade, desde a concepção, conforme a narrativa no Jardim do Éden, tem sido a história da preparação para a vinda de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, a escritura dos hebreus, as escrituras sagradas dos judeus, elas são uma predição da vinda de Jesus Cristo, do Redentor. Apresenta tipologia, simbologia, profecias diretas e indiretas, através dos símbolos, dos tipos, uma linguagem parabólica, uma linguagem poética. A linguagem dos profetas é também uma linguagem de uma riqueza poética muito grande. O que eles não conseguiam observar, visualizar com clareza, é apresentado ali de uma maneira simbólica, uma verdade que se apresenta, uma verdade que está prestes a vir à tona, mas ainda não há uma compreensão completa, absoluta daquilo. A própria história da preparação da vinda do Senhor, a história do povo judeu, a história do povo de Israel, não é uma história em si mesmo, não é um fim em si mesmo. O propósito de Israel, o propósito do povo judeu, não é um propósito de existir por si. É um propósito de existir de acordo com o propósito de Deus, de acordo com o plano de Deus, preparando esse povo e preparando a humanidade para recepcionar o Redentor, o Senhor, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. A história do povo de Israel é a história da expectativa, portanto, do anseio, da preparação. A pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história da humanidade e gravada nas páginas abertas das Escrituras Sagradas,
mas também é experimentalmente materializada nas vidas de milhões de crentes, entrelaçada no tecido de toda a civilização digna desse nome. Nós dizemos, nós afirmamos, nós confirmamos, né, que nenhuma instituição consegue expressar plenamente a verdade de Deus, a verdade sobre a pessoa de Cristo Jesus. E Jesus não dedicou-se à preparação da institucionalização da fé. Jesus não se ocupou em criar instituições. Não que ele não sabia que instituições se formariam em decorrência da propagação, da pregação do Evangelho. As instituições são necessárias, não dá para evitar, não adianta. Não adianta, é impossível evitar. Eu conheço, para fins de estudo, não vamos citar nome nem referência, uma instituição cristã que não admite organização. E são todas incrivelmente idênticas, todas incrivelmente iguais. Eles não admitem. Eles vêm da Europa, é um grupo lá que era contra nada de centralização do poder. Incrivelmente que, não aceitando nenhum tipo de poder administrativo centralizado, no que diz respeito às suas instituições, todas funcionam assim como um relógio, idênticos, plenamente idênticos. Então não dá para fugir. A organização, o princípio organizacional faz parte da necessidade, ele se torna imperioso em algum momento. Mas, que falava, Jesus não se preocupou em estabelecer instituições. A verdade, ele gravou nos corações dos seus discípulos. A verdade passou a fazer parte do DNA, por assim dizer, daqueles homens e mulheres. A verdade precisa ser encarnada. Não adianta belas instituições, não adianta estatutos bem elaborados, não adianta liturgias que contemplem a diversidade cultural de um povo, não adianta uma espiritualidade conformada com determinados padrões e princípios, se a verdade do Evangelho, se a verdade de Jesus Cristo, se a pessoa de Jesus Cristo não fizer parte da nossa vida, não tiver ali enraizado no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. Cristo vive em nós. Nós sabemos onde ele está. É o que o texto aqui declara, é o que o texto da palavra de Deus declara. Ele permanecerá no céu, à destra de Deus, até o momento apropriado, até o momento da plena e absoluta revelação para toda a humanidade da pessoa bendita e santa do Salvador, que é Jesus Cristo. É esse momento que todos nós aguardamos. É esse momento que todo cristão anseia. É esse momento que motiva, que justifica toda submissão a Ele, toda devoção a Ele, toda renúncia a direitos, a garantias, a valores, a ideias, a conceitos, que ainda que justos, que corretos, podem se tornar um obstáculo à preservação da nossa fé. O que nos mantém firmes, o que nos fortalece, não é o propósito só de sermos bons proclamadores, bons anunciadores, não é uma relação de causa e efeito, não é uma relação econômica, por assim dizer, de angariar adeptos. Se tem uma coisa que Jesus Cristo sempre abominou, foi o proselitismo. Angariar adeptos, discípulos de discípulos de discípulos. Pessoas que nunca aprenderão porque não podem, que só alguns podem aprender. Não. O que nos mantém, o que nos fortalece, que nos edifica, é sabermos que num dia glorioso se consumará tudo o que Cristo Jesus realizou em nós e através de nós. Vivenciaremos a plenitude da graça e do amor de Deus. Desse modo, estudar a pessoa de Jesus Cristo
é de vital importância, porque nós precisamos estabelecer de uma forma mais plena a nossa relação com Ele. Algumas pessoas têm um vínculo que eles chamam de espiritual, mas na verdade é um vínculo emocional muito forte com a pessoa de Jesus Cristo. Um sentimento de dependência muito forte, muito bonito, e não é absolutamente errado. Outras pessoas têm um vínculo intelectual poderoso. Suas mentes são aptas, mentes sagazes, conseguem vislumbrar, analisar os conceitos, as ideias, partilhar a verdade, dizer se é ou não compatível com os ensinamentos do Senhor ou com a verdade do que ele expressa através da sua própria vida. Outras pessoas não têm nenhum problema em viverem a sua fé através dos procedimentos litúrgicos, através das cerimônias, através dos rituais, através dos símbolos. Se sentem bem, se sentem em paz, sentem-se fortalecidas, renovadas, revigoradas pela participação em determinadas práticas, a religiosidade, a espiritualidade. Mas o fato é que nós precisamos permitir que toda a nossa vida esteja comprometida com Cristo Jesus. O conceito de espiritualidade cristã é esse. É esse. Não é só o rito, a cerimônia, a devoção, a emoção, ou a intelectualidade. É todo o ser. É todo o ser. Ah, existem áreas da minha vida, esqueça as áreas da sua vida. Tá? Você não é uma planta baixa, né? Você não é um rascunho. Você não tem áreas. Você é uma pessoa, você é um indivíduo. Você é, você é, você é templo do Espírito Santo. E a maneira como expressamos essa verdade glorifica ou não o nome do nosso Senhor. O fato é que em alguns momentos, absolutamente todos, não conseguem expressar da melhor maneira aquilo que fundamenta o nosso ser e o nosso viver. Então precisamos compreender mais, precisamos buscar mais. Buscar mais não no sentido apenas de dedicar um tempo maior, mas no sentido de permitir uma atuação do Deus soberano sobre a nossa vontade, sobre o nosso ser, sobre o nosso querer. Não é renunciar à vida. Nunca foi renunciar à vida. Não é renunciar às emoções, não é renunciar aos sentimentos. Não é isso que a Bíblia ensina. É renunciar à nossa convicção de senhorio sobre nós mesmos. Admitir a necessidade de submetermos a nossa razão, a nossa consciência, a nossa fé ao senhorio de Cristo Jesus. Jesus Cristo é mais poderoso do que a minha consciência. Jesus Cristo me conhece muito mais profundamente do que eu mesmo sou capaz de me conhecer. Não só me conhece muito mais, não só conhece você com muito mais intensidade, profundidade, clareza, como ele te amou, te perdoou e enviou o Espírito Santo para habitar no sentido de vivificar, de conduzir, de transformar. É isso que a bendita pessoa de Cristo Jesus realiza. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus é uma referência ao Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são a base do cristianismo? Sim. Sim. As Escrituras Sagradas são a base do cristianismo, porque as Escrituras Sagradas trazem em si o registro da revelação da bendita pessoa de Cristo Jesus, mas a verdadeira e fundamental base do cristianismo é Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo.
Antes, antes, no cristianismo, quer se trate da salvação da maldição do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado, como nós nos livramos disso? Esses ensinamentos que a Bíblia fala. Nós vivemos num mundo debaixo da maldição do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Como você consegue se libertar disso? Através de Jesus Cristo. Só é possível. Tudo isso é tornado possível através da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Cristo é mais do que a moralidade cristã. Cristo é mais do que a ética cristã. Cristo é muito mais do que a escritura cristã. Quando os apóstolos iniciaram a proclamação do Evangelho, a centralidade da proclamação deles, assim como a centralidade da vida deles, estava na bendita pessoa de Cristo Jesus. Por isso nós lemos esse texto aqui. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Os profetas hebreus foram muito além do que os profetas de outras religiões, de outros povos e de outras nações. Uma expectativa de redenção, isso nós podemos ver com outros teólogos, com outros historiadores, uma expectativa em relação à redenção da humanidade é encontrada em diversos ensinamentos, em diversas religiões. É o ser humano buscando de Deus a resposta para o pecado que o aflige, o poder do pecado que o domina, a presença do pecado que o constrange. E muitos desses homens religiosos chegaram muito perto da verdade, chegaram à compreensão de que um redentor era necessário e um redentor seria enviado. Mas a clareza dessa verdade, a clareza dessa comunicação do Espírito de Deus para a humanidade pecadora, ela se revelou de forma transparente, clara e objetiva através dos profetas hebreus. Através dos profetas hebreus. Deus é Deus de misericórdia, graça e compaixão. Ele não tem uma mensagem diferente para povos diferentes. Ele não tem uma expectativa diferente para nações diferentes. Deus é um só, a sua verdade é uma só, o seu redentor é apenas um. As nações têm dificuldades, os povos têm dificuldade de aceitar, porque nós perdemos há muito tempo, mas há muito tempo, o conceito de irmandade humana, de raça humana. Nós vivemos num mundo contaminado pela ideia de raças, de povos, de nações, como se indivíduos diferentes tivessem brotados em regiões diferentes do planeta, sem comungar em nada entre si. Nós perdemos o conceito de unidade da raça humana. O que é pior, toda vez que essa verdade é restaurada, quer seja pela religião, quer seja pela fé, quer seja pela consciência, quer seja pela história, pela arqueologia, pela antropologia, pela genética, o ser humano se dá o direito de rejeitar a verdade. Porque um mundo edificado no ódio, na ganância, no poder pelo poder, no prazer pelo prazer, não admite a ideia de uma única raça humana. Porque é mais fácil você destruir o outro se você garantir, pelo menos para a sua consciência, que não existe nenhuma relação entre nós e eles. Não há motivo para se empenhar na salvação, na proclamação do Evangelho para pessoas que vivem supostamente como seres selvagens, uma cultura
arbitrária e irracional. Não, não somos irmanados. Não, não somos a mesma raça, não somos a mesma espécie. Somos diferentes. Esse anseio por diferenciação é que leva o gênero humano a uma corrupção. A uma corrupção. Por quê? No não reconhecimento do outro como igual a si, está a justificativa da dominação, da escravidão, do assassinato, do roubo. Cristo Jesus vem para restaurar a verdade do Evangelho, da pessoa de Cristo Jesus. É o chamado a uma nova identidade, é o chamado a uma nova nacionalidade, é o chamado a uma nova família em Deus, irmanados pela fé em Cristo Jesus. É claro que não é tão simples como nós falamos. É claro que as resistências continuam. Por isso que as igrejas se dividiram, por isso que se repartiram. Falam que gostamos de dizer que foi por questões de divergência doutrinária. Ora, para ser sincero, o sujeito tem que ser muito obcecado por palavras e por sentido e significado de palavras para dizer que houve uma ruptura em termos de compromisso de fé. O que causa rompimento nas instituições, principalmente nas igrejas, nas nações, nos povos, são os conflitos, é o interesse econômico, é o interesse político, é a questão da dominação, é a questão do poder. E no momento em que povos e nações se declaravam todos cristãos, as suas políticas, as suas ambições de poder não estavam de acordo com o espírito da fé, com o espírito da palavra de Deus, com o espírito de Cristo. Então, jogaram todas as mazelas de uma humanidade dominada pelo pecado para a expectativa da espiritualidade cristã. Muito conveniente jogar para a fé, jogar para a religião questões político e econômica. O silêncio dos religiosos é aviltante, é grosseiro, é humilhante. Por quê? Porque as instituições não são capazes de expressar o mesmo poder unificador e transformador que Cristo Jesus é. Por isso nós proclamamos Cristo Jesus. Por isso nós proclamamos a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós estamos preocupados com eclesiasticismo, com instituições religiosas, com a institucionalização da fé. Muito embora não façamos nenhuma oposição a nada disso, mas não nos vemos preocupados em tentar justificar institucionalmente práticas, costumes, hábitos, hierarquias e doutrinas que em muitas situações sequer têm relação com a palavra de Deus. Para não chover no molhado, nós nos ocupamos em proclamar a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque só nele há salvação. A salvação não está no cristianismo. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é infinitamente mais do que todas as instituições cristãs. Você buscou salvação, redenção, remissão, purificação, santificação, transformação na institucionalização natural, humana, decorrente da fé. Não há salvação no cristianismo. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Essa é uma verdade a ser resgatada. Não há salvação no catolicismo. Não há salvação no luteranismo. Não há salvação no adventismo. Não há salvação em nenhum ramo protestante. Há um compromisso de proclamação da pessoa do Salvador e da mensagem de salvação. Mas a salvação oferecida por Deus está na pessoa de Jesus Cristo.
É isso que nós precisamos nos lembrar. É isso que precisa nortear a nossa vida. É isso que precisa edificar a nossa fé. Aí a pessoa fala, Marco, fica um pouco difícil. Eu nunca disse que seria fácil. Eu nunca disse que seria fácil. Mas concentrando-se na pessoa de Jesus Cristo, dedicando intensamente o seu coração, a sua mente, o seu espírito, o seu amor, a sua devoção, a bendita pessoa de Jesus Cristo, eu estou certo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que o amor de Deus se manifestará em você e através de você. Deus te abençoe. Um bom dia.